Meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vos convido mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o tema alienação parental e o contraponto da lei. Na última vez que eu falei com vocês, ou no último vídeo que eu gravei, nós estávamos falando sobre onde estão os pedófilos que não foram presos e por que não foram presos. E eu apresentei uma justificativa muito grande, muito ampla, mas informei que também existem sim juízes conscientes e que estão punindo os pais que agem dessa forma a perturbar a vida de seus filhos. Eu quero apenas confirmar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu quero dizer para vocês que, felizmente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está se mudando esse pensamento. Esta semana nós tivemos assim duas agradáveis surpresas. Uma delas se deu em um processo de um pai que veio nos procurar e pedir a nossa ajuda. E aí eu quero mostrar para vocês que eu não defendo só mulheres, ou não falo só das mulheres, ou falo só dos homens, como vocês muitas vezes têm ouvido por aí. Eu condeno veementemente qualquer ato que seja cometido contra a criança, quer pelo pai, quer pela mãe, quer pelo padrasto, quer pela avó, seja por quem for. E essa semana, a questão de apenas aí uns 20, 30 dias atrás, nos procurou um senhor que havia recebido do Conselho Tutelar o seu filho, que estava inclusive no hospital. E para vocês terem uma ideia como estava essa criança, eu tenho aqui várias fotos dela que eu não vou poder exibir porque traz aqui o rosto dela, mas eu quero mostrar para vocês aqui o mais grave. Vejam isto daqui. Esta aqui é uma fotografia tirada sobre a genitália, ou melhor, da genitália de um menino de 8 anos que foi esmurrado pelo seu padrasto. Mesmo não ganhando nada, nós entramos com uma ação no juízo competente e agora, essa semana, uma juíza, ela concedeu a guarda provisória para o verdadeiro pai, o pai biológico, até que se façam os exames psicossociais, Instituto Médico Legal e outros mais que serão feitos por aí. E essa decisão me foi muito agradável, porque deu para esse pai a tranquilidade de que o seu filho, que estava na guarda da mãe e que esta convive com um padrasto em uma cidade que não é São Paulo, ele vai agora ter a certeza que essa criança não será mais maltratada por este pai. Quando nós falamos, e vocês falam, que os pedófilos não são condenados, eu afirmei lá naquele vídeo que vocês poderão ouvir e que traz um tema aonde estão os pais condenados ou por que os pais não são condenados, que na verdade há sim todo um trabalho feito para que se convença o judiciário de que realmente a fala da criança ela tem que ter uma valorização ou uma valoração e ser dada ao seu abusador a devida resposta. E essa semana, para minha surpresa,
Nós estamos no mês de abril. E eu quero dizer que essas duas notícias para mim foram um presente de aniversário, porque nessa semana eu completei 71 anos de idade, dos quais mais de 40 anos dedicados à justiça, à advocacia. O advogado de um processo que tem curso aqui nesta capital de São Paulo, em um fórum regional, o ano passado ele nos procurou desesperado, porque o processo havia chegado a um ponto que ele não sabia mais o que fazer. E aí, ele vendo lá o nosso site, vendo lá as gravações, vendo lá o trabalho da doutora Patrícia, eles vieram aqui até o nosso escritório, como tenho atendido dezenas de advogados aqui, e que vêm me perguntar como foi que eu cheguei até aqui com as investigações que nós fizemos aqui no escritório. E esses dois advogados dessa criança vieram e permaneceram uma manhã inteira aqui, até que pudessem realmente entender a razão de ser errada essa lei 12.318. E eles levaram isto para os processos nos quais eles estão advogando. E ocorreu que no processo criminal que se instalou contra o pai que havia mexido nas genitálias de sua filha, o juiz da primeira instância, ele deu absolvição, alegando que a fala da criança ela não era suficiente para sustentar uma acusação. E aí foi então que nós recomendamos: entre com recurso. E ele entrou com recurso para o Tribunal de Justiça, e aqui está o acórdão bem fresquinho, e eu vou ler para vocês o que é que disse um desembargador que, por sinal, eu quero dizer assim, que a esse desembargador, doutor Antônio Carlos Machado de Andrade, eu presto a ele a minha homenagem pela lucidez e raciocínio que teve esse desembargador. E no acórdão, ele afirma o seguinte: nos meus 36 anos de judicatura criminal, não é a primeira vez que vejo tal fato, ou seja, de o réu dizer que a criança foi manipulada pela mãe para acusá-la. É aquela fala que se diz lá na Paz, que diz lá o senhor Arnaldino, os seus seguidores, de que há ideias plantadas na mente da criança para afastar o pai da mãe. E esse desembargador, ele teve a lucidez de, lembrando de fatos passados que passaram por ele, de que essa conversa de que a criança foi manipulada pela mãe para acusá-lo, ela é totalmente sem verdade. E ele continua aqui no seu acordo dizendo o seguinte, eu não vou ler inteira porque ela é grande demais. Daí se indaga se o fato, ou seja, se a vítima não tivesse sofrido abuso sexual, por que ela iria contar para todos os seus conhecidos tal história? É uma situação que ela me faz assim recordar muito mesmo do processo no qual eu iniciei a minha pesquisa, que se deu lá em 2011 e 2012, porque foi uma situação mais ou menos semelhante a esta. A criança havia levado essa informação para a escola, a diretoria se reuniu, chamou a mãe lá, chamaram o conselho tutelar, e o conselho tutelar disse, olha, se a mãe não fizer a queixa, a escola deve fazer. Aí o que aconteceu? A mãe foi fazer a queixa. E aí então, a vida daquela mãe, como eu tenho dito várias vezes, virou um inferno.
E é dessa mãe, vocês não pensam que tenha sido diferente, não. Essa criança, graças a Deus, ela não teve a inversão de guarda. E aqui nesse acórdão do processo criminal que ela respondeu, olha só o que o juiz diz aqui. Em face disto, eu dou provimento a um recurso para condenar o fulano de tal réu, como em curso no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso 2, primeira figura e 71, caput, todos do Código Penal. Condeno essa pessoa, esse fulano, a 14 anos de reclusão. Olha, essa aqui é uma decisão de segunda instância. E segundo decidido pelo Superior Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, quando há uma condenação em segunda instância, ou se a condenação de primeira instância é confirmada pela segunda instância, o réu deve começar e iniciar o cumprimento da pena. Então esse cidadão, mesmo que ele pretenda recorrer desta decisão, o que certamente fará, mas ele já deverá ser recolhido, como preceitua as decisões da nossa Corte Suprema. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. A parte contrária a esse pensamento que eu fiz expressar em todas as minhas falas, no livro inclusive que está lá em PDF na internet, que todos poderão acessar sem pagar um tostão. Os pais bonzinhos, eu não vou chamá-los de pedófilos. Vejam bem, eu não estou chamando nenhum pai de pedófilo. Eu estou dizendo de uma interpretação que estão dando a lei de maneira errada. E seja quem for, se cometeu o crime, deve pagar por ele. Aqueles que não cometeram nenhum crime, que não fizeram absolutamente nada do que contraria o Código Penal, então não precisa se preocupar, porque não é a vocês que eu me dirijo. E eu estou me dirigindo agora, mais especialmente para os meus colegas advogados que ainda não sabem exatamente o que está ocorrendo, porque, por incrível que pareça, tem muitos advogados que não sabem sequer o que é alienação parental, como tem muitos juízes que não sabem o que é alienação parental. Tem muitos juízes que nunca ouviu falar de Richard Gardner, como tem quase a maioria dos advogados também não conheceram Gardner e nem procuraram saber a respeito dele e por que ele pegou e fez esta obra que nós estamos assim debatendo há quase 7 anos sobre ela. Então ele diz o seguinte, que os sintomas de uma alienação parental, isso aqui foi tirado de uma página lá de quem defende a pedofilia, que a criança que tem alienação parental, que ela tem depressão crônica. Segundo, incapacidade de adaptação. Terceiro, transtornos de identidade, imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento. Quarto, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e às vezes suicídio. E sexto e quinto, estudos têm demonstrado que quando adultos, as vítimas da alienação têm inclinação ao álcool e às drogas e apresentam outros sintomas de profundo mal-estar. Estas características, esses sintomas que estão aqui, eles são próprios de quem sofre abuso sexual. E eu desafio algum psicólogo
que venha me contrariar dizendo que não é verdade. No dia 24 de abril eu assisti um debate que houve do Conselho Federal de Psicologia, em que estavam ali 3 debatedores, ou 2 debatedores e um mediador, e ali eles disseram bastante claro que a questão de alienação parental não é uma questão psicológica, não é uma questão da psicologia, é uma questão do jurídico. A justiça não tinha nada que meter a psicologia em querer resolver uma questão de alienação parental. E os psicólogos, que se dizem peritos, eles não têm autoridade nenhuma para afirmar que há indício de alienação parental. Porque a alienação parental, se ela realmente vier a existir, não precisa nem do psicólogo dizer. O próprio juiz já vai sentir na fala da criança, ou na fala da mãe, ou na fala do pai, que está existindo uma SAP ou uma síndrome da alienação parental. Os laudos deveriam focar se houve o abuso sexual que está se mencionando ou não, e nem assim ele pode afirmar que há indícios de abuso sexual, porque ao psicólogo ele tem unicamente o dever de relatar aquilo que ele está ouvindo das partes, e não absolutamente querer julgar um processo quando ele não é o juiz. Muito bem, eu quero que vocês prestem muita atenção agora no que eu vou dizer. Vocês sabem o que é que eu tenho aqui em mãos? Isso daqui é um alvará autorizando a pedofilia intrafamiliar. Vocês sabem o que é alvará? Bom, vamos aprender juntos. Um alvará é uma autorização que o juiz concede para que se proceda um determinado ato. Esta lei 12.318, ela foi feita, ou melhor dizendo, eu vou dizer, esse alvará que eu tenho aqui em mãos, que é a lei 12.318, ela foi feita por uma desembargadora, doutora Berenice, que todos já ouviram falar, mais um advogado trabalhista que eu não quero citar o seu nome, mas que se vocês procurarem vocês irão encontrar. E quem assinou esse alvará, dando essa licença para que haja a pedofilia infantil, é o ex-desembargador Dr. Regis de Oliveira. Eu estou falando o nome dele porque eu o procurei para falar com ele pessoalmente. Mandei e-mails, telefonemas, mandei material sobre o que eu estava pensando sobre a questão, e ele se recusou, não tacidamente nem expressamente, ele simplesmente me ignorou. Mas felizmente o ano passado um jornalista, Tomás Ciaverini, do jornal El País, ou Dontal e da UOL, vocês abrirem lá no dia 27 de janeiro, vocês vão encontrar lá uma entrevista feita pelo Tomás Ciaverini no dia 24, essa entrevista se deu no dia 24, no escritório do Dr. Regis de Oliveira, e ele afirma para esse jornalista com todas as letras do alfabeto: eu nem sei o que é alienação parental.
Eu não sei em que contexto eu assinei este decreto, esse projeto de lei. Eu jamais ouvi falar de Gardner, nem sei quem é esse cara. E se algum juiz está usando erradamente esta lei, que se cuide. Então, meus amigos, o que eu tenho aqui em mãos, a Lei 12.318, ela é um alvará para que os pedófilos, pais ou mães, possam agir amparados por essa lei. Eu vou terminar esse vídeo aqui para não ficar muito comprido e muito complexo de vocês entenderem o que eu estou dizendo. E no próximo vídeo eu vou iniciar falando sobre esse alvará, que é a Lei 12.318. E eu agradeço a atenção de vocês. E eu quero mais uma vez fazer um alerta à senhora que é mulher, à senhora que é mãe. Existe um projeto de lei que está em curso na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 4.488, apenas de 2 artigos, e que quer criminalizar os atos de alienação parental. A intenção é que a mãe ou o pai, e nesses casos de alienação parental, as mães é que são acusadas, porque elas é que querem proteger os seus filhos, elas terão uma prisão de 3 meses a 3 anos. Foi retirado da pauta no final do ano pelo deputado que a propôs, porque ele sabia que não ia ser aprovada, dado a pressão que nós estamos fazendo para que essa lei não passe. Mas agora, esse ano, já com as comissões instaladas, ou esse projeto de lei já está circulando por lá, ou eles haverão de pegar e fazer um projeto de lei substituindo este, talvez com palavras mais rebuscadas, mas com a mesma finalidade. Então eu advirto a vocês que fiquem atentas e falem com seus deputados, seus senadores que vocês elegeram, para que não aprovem qualquer tipo de lei que venha contra a construção da família judaico-cristã, porque a intenção clara e manifesta desse alvará é destruir a família conservadora, como chamam, cristã, judaizante. Muito obrigado.